Pastor José Vieira era o pastor presidente da igreja de Criciúma. A igreja era uma igreja antiga com assoalho de madeira. Edson e Thelma estavam cantando naquele dia, quando o poder de Deus foi tão grande, isso 77, 78 por aí. O poder de Deus foi tão grande que houve uma profecia. E a profecia dizia, eu me arrepio quando eu digo isso, a profecia dizia, eu estou no meio de vós. Quando a profecia saiu isso, começamos a ouvir os passos de Jesus na igreja. Bum, bum, bum. E aonde ia passando os passos de Jesus, as pessoas iam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu estava no cultinho, no porão, nesse dia, eu estava no cultinho, no porão da igreja, e a fluorescente piscava dos passos de Jesus. Foi algo extraordinário. Naquele dia, Edson e Thelma receberam o batismo com o Espírito Santo. Eles que eram batistas tradicionais receberam o batismo com o Espírito Santo. E foi naquele dia que o Edson teve a inspiração de fazer aquele hino. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente teu amor presente, pois estás aqui. Assim, esse hino aqui, ó, que o Edson e Thelma fizeram quando deu este culto fantástico. Nunca mais eu me esqueci, nem vou me esquecer de ter visto tão próximo a presença de Deus. Os passos de Deus se ouvia no assoalho da igreja e aonde ia o barulho dos passos de Deus, as pessoas iam recebendo o batismo do Espírito Santo. Ei, que coisa boa, gente. Primeiramente, eu gostaria de dar a paz do Senhor para todos os membros da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina. E agradecer de todo o coração por esse convite para que eu fizesse esse depoimento e passasse para vocês. Um depoimento de um fato que ocorreu há 33 anos atrás. Eu tinha exatamente 23 anos quando este fato aconteceu. Quem estava neste culto e que pode testificar tudo o que eu estou falando foi o dueto Edson e Thelma. E por que eu digo isso? Porque no último dia eles foram impactados de uma tal maneira que eles voltaram comigo na viagem chorando o tempo todo. Aí chegamos ao último dia, o último dia de congresso. Estava muito rouco de tanto falar, porque falei também pela manhã, falei à tarde, e eles me deram a oportunidade. E eu comecei a falar, pregando uma palavra da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, falando do triunfo de Jesus sobre o diabo, do triunfo de Jesus sobre a carne, do triunfo de Jesus sobre o mundo, e quando ele chega aos céus para se assentar à direita do Pai. No exato momento que eu estava pregando sobre isso, eu falei que Deus estava ali, naquele lugar, e que podíamos ouvir as pisadas dele no santuário. Nesse instante que eu falei isso, uma pessoa foi tomada por Deus, uma profeta de Deus, e começou a falar dizendo, eis que estou convosco. E para que todos saibam que eu estou aqui, ouçam as minhas pisadas. E aí, nesse exato momento, todo o povo que estava naquele lugar ouviu as pisadas do Senhor. Foi uma coisa tão impactante que o templo começou a tremer. E aí Deus tomou o lugar de uma maneira tal que o culto foi terminar quase 4, 5 da manhã. As pessoas glorificando, as pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo. Enfim, foi uma manifestação extraordinária. Mas de tudo isso eu gostaria de destacar algumas coisas interessantes deste culto que aconteceram. Uma delas foi o pastor Luiz Augusto, que faleceu na tragédia da TAM, ali em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Este homem, ele estava entre as pessoas que estavam neste lugar. Ele tinha mais ou menos uns 15 anos. Ele foi batizado pelo Espírito Santo ali e teve a chamada de Deus para o ministério. Ele me contou isso uma semana antes da tragédia que lhe aconteceu, lá no Maranhão, quando nós estávamos pregando ali
ele contou esse testemunho. E dezenas de outras pessoas que ali estavam hoje são obreiros, são pastores, evangelistas e pessoas que foram chamadas por Deus. Todos que participaram daquele culto foram impactados até o dia de hoje. Estão no ministério e Deus tem feito grandes obras na sua vida. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente.